alimentação, o direito à alimentação, é um direito que já tem muito tempo. Ele foi estabelecido mundialmente aí pelos anos 40, 50, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, e ele foi depois sendo desenvolvido na forma da lei em diferentes países do mundo. Então, cada cidadão, cada cidadã, ao nascer, eles têm assegurado o direito à alimentação. E culturalmente, ao longo da história da humanidade, os seres humanos foram desenvolvendo e aperfeiçoando determinadas variedades para a produção de uma diversidade de alimentos regionais, locais, onde era muito comum, culturalmente, o uso coletivo, o uso comunitário, a valorização da receita e dos conhecimentos sobre a culinária local. Um desenvolvimento do sistema econômico produtivista, sistema econômico capitalista, foi-se seguidamente se avançando sobre a questão da alimentação e transformando esse direito à alimentação em mercadorias para atender ao mercado, para atender a demanda das sociedades urbanas que dependem do mercado para se alimentar. Então, esse processo levou com que a alimentação ela se transformasse numa mercadoria. E esse processo foi se ampliando desde uma escala local até uma escala global. Hoje se produz alimentos em diferentes partes do mundo que circula todo o globo, satisfazendo a necessidade de consumo de grandes e mega cidades que existem em todo o planeta. Evidentemente que isso traz um conjunto de preocupações e de questões que uma reforma agrária agroecológica teria que tomar como ponto de partida. Alimentos que vêm de uma distância muito grande, eles não só são caros do ponto de vista econômico, como eles são tributários de energia, tributários do ponto de vista ecológico. Eles precisam de muita energia para chegar até determinadas partes onde tem grande demanda. Então, do ponto de vista ecológico, esse sistema agroalimentar globalizado, além de ser um sistema caro, ele é um sistema que atende interesses econômicos de grandes corporações. Por outro lado, também, o controle fica reduzido a pequenos grupos de empresas que controlam a alimentação, o padrão, a dieta alimentar no mundo todo. Uma reforma agrária de base agroecológica, ela teria que trazer como um princípio a descentralização do sistema agroalimentar. O que significa uma descentralização do sistema agroalimentar? Significa que, quanto mais próxima a produção do consumo, mais sustentável seria o sistema agroalimentar. Imaginando didaticamente uma determinada região que produz tudo, ou quase tudo que precisa para abastecer sua população. Ou seja, a distância entre a produção e o consumo é uma distância curta. Então esse sistema ele seria um sistema descentralizado. E nós poderíamos repensar isso para cada região onde acontecesse o processo de reforma agrária, considerando as culturas locais. Então, esse é um elemento extremamente importante, a descentralização do sistema agroalimentar, que impactaria, já de partida, no menor consumo energético para o transporte dessa alimentação, que iria se mover num território menor. Então, do ponto de vista ecológico, isso aí é uma coisa extremamente interessante. Além de que os próprios agricultores, em função da diversidade das necessidades de consumo das sociedades locais, eles seriam levados a diversificar a sua produção para atender às necessidades locais das famílias. Então, tem um feedback muito forte à descentralização do sistema agroalimentar na reorientação do sistema produtivo das famílias.
Um outro elemento extremamente importante na descentralização dos mercados, na descentralização do sistema agroalimentar, é a questão do fortalecimento da economia local. Ou seja, na medida em que a produção e a comercialização estão mais próximas, o dinheiro que você usa para comprar esses alimentos, ele fica no próprio território. Ele circula mais tempo no próprio território, ativando uma economia local, dinamizando a economia local, gerando mais emprego, gerando mais serviço, gerando mais bens para aquela sociedade local daquele determinado território. É diferente quando você vai comprar produtos de um mercado que vem de uma região muito grande. Esse dinheiro é drenado para agentes econômicos que você nem sequer conhece. Então isso aí é um exemplo claro de que você poderia dinamizar postos de trabalho, poderia dinamizar o emprego se você ativasse um sistema de descentralização dos mercados do sistema agroalimentar. Por outro lado, a própria sociedade e organizações já está construindo isso. Os mercados locais, eles são uma realidade no mundo todo. Eles talvez não tenham a visibilidade e nem recebam o apoio que merecem, mas mercados locais é uma coisa que existe e tem uma importância econômica muito grande para a sociedade. Hoje a gente conversa muito sobre os circuitos curtos de comercialização, que é uma estratégia desenvolvida pelas organizações não governamentais, é uma estratégia onde as universidades têm apoiado fortemente esse processo, onde a produção local e o consumo local de alimentos ecológicos se constitui como uma experiência concreta e prática de um sistema agroalimentar descentralizado. Então, a reforma agrária ela não poderia estar importando alimentos de outros países, ela de base agroecológica. Ela precisaria estimular um processo de descentralização do sistema agroalimentar mundial para estimular sistemas agroalimentares locais, valorizando a cultura alimentar, nutricional e valorizando e estimulando uma economia local que ia gerar postos de trabalho e emprego para todas as pessoas. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal.